Santa Teresinha do Menino Jesus foi declarada doutora da Igreja pelo Beato Papa João Paulo II. A santa ficou conhecida por utilizar o amor na vida cotidiana. E para falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, a grande missionária do céu, a Rede Vida de televisão recebe o teólogo e consultor de marketing católico Antônio Miguel Cáter Filho, que também é mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo, pregador de retiros de casais, além de ministrar cursos de capacitação e qualificação de equipes pastorais com ênfase na conscientização sobre o dízimo. Cáter Filho é o convidado do programa Tribuna Independente de hoje, exibido ao vivo para todo o Brasil em sinal digital de alta definição, e conta com a apresentação do jornalista Monteiro Neto. Boa noite, telespectador da Rede Vida de televisão, da Tribuna Independente. Com muita alegria, hoje estou apresentando a Tribuna Independente ao lado de um convidado muito querido e muito amigo, meu querido amigo Cáter Filho. A Tribuna Independente de hoje é toda especial. Nós estamos num mês muito bonito. Nós estamos no mês de Maria. Ontem tivemos uma grande festa em Belém do Pará com o Círio de Nazaré. Nesta quarta-feira teremos o Dia da Padroeira do Brasil. E nesta segunda-feira, iniciando a semana da Tribuna Independente, nós vamos ter a alegria de falar sobre Santa Teresinha. Pela voz e pela inteligência e principalmente pela sensibilidade do Cáter Filho. Santa Teresinha teve o seu dia agora, no dia 1º de outubro. E nós não poderíamos deixar esse mês passar sem falar sobre a doutora da Igreja. Cáter, boa noite, que bom você estar aqui na Tribuna Independente ao nosso lado. Boa noite, Neto. Boa noite, meus queridos amigos e amigas da Rede Vida. É uma alegria emocionante estar com vocês e duplamente emocionante poder falar dessa moça que poderia ser uma moça comum, como muitas moças que eu conheci, que você conheceu, que o Neto já conheceu, que morreram aos 24 anos de idade. Ela é uma moça como uma moça qualquer, mas tem uma história maravilhosa que eu vou tentar transmitir para vocês. Pois é, telespectador da Rede Vida, para fazer a Tribuna Independente hoje, eu convidei o padre Lício Vale, que é o pároco da Sagrada Família, aqui em São Paulo, na Diocese de São Miguel Paulista. O padre Lício também é um querido amigo da Rede Vida de televisão. E eu estou muito feliz por ele ter aceito o convite de estar aqui ao nosso lado na noite de hoje. E convidamos também a Ana Paula Fernandes Mendes, que é consultora de marketing católico. Ela trabalha na área da evangelização, utilizando os dons e o aprendizado que teve para poder também evangelizar. Cumprimento aos dois, Padre Lício, que bom tê-lo aqui na Rede Vida. Muito boa noite. Boa noite, Neto. Alegria grande estar com você, com o Cáter, com a Ana Paula e, sobretudo, com você aí do outro lado da telinha que nos acompanha. Alegria muito grande estar aqui na Rede Vida, sempre. Obrigado, Lício. E Ana Paula, você veio do estado do Rio de Janeiro hoje para nos prestigiar, para participar da Tribuna Independente. Que bom ter um sotaque carioca aqui hoje na mesa, viu, Ana Paula? É uma alegria muito grande ter sido convidado pelo meu amigo Cáter, que é um grande amigo meu. Estou muito feliz de estar aqui. Estou realizando um sonho. Muito obrigado. Ô, Cáter, eu queria fazer uma referência no início do programa aqui, que eu acho que ela é importante. Eu queria lembrar que você tem sido um dos grandes apoiadores da Rede Vida ao longo de toda a existência da nossa emissora. Muitos são os momentos em que você, com uma sensibilidade ímpar, tem colaborado com o crescimento da Rede Vida. Todo mundo se lembra de você apresentando aos domingos o Louvemos o Senhor, lá na Associação do Senhor Jesus, junto com o Padre Eduardo, com todo aquele time maravilhoso. Mas, Cáter, a sua mão, a sua inteligência, a sua capacidade, ela se faz muito presente hoje na Rede Vida por intermédio do trabalho que você fez de aproximação do Santuário do Divino Pai Eterno, do Padre Robson, com a Rede Vida. Então, as pessoas que hoje acompanham a programação da Rede Vida se emocionam, se orientam, oram e pedem a Deus, tanto no agradecimento quanto nas suas necessidades, com o Padre Robson, precisam saber que uma das pessoas que teve uma grande responsabilidade por essa aproximação
é o meu querido amigo Cáter. Então, Cáter, faço esse registro no início do programa de hoje, até porque dá uma noção para o telespectador sobre a importância da noite de hoje também para falar sobre essa grande santa, que é Santa Teresinha, que é declarada doutora da Igreja. Cáter, mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que tocou o seu coração para escrever sobre Santa Teresinha? Qual a relação de Santa Teresinha na sua fé e na sua espiritualidade? Neto, é uma história muito longa. Eu tive uma experiência muito forte com Santa Teresinha. A última foto que foi mostrada ali estava ao lado da minha santa, que não é a Santa Teresinha, mas minha santa esposa Laís. E eu vou contar já um capítulo de um livro que eu escrevi. Eu conheci a minha esposa, ela era uma menina de 13 anos, era um cantor e um radialista na minha cidade, Taubaté, onde o primeiro santuário de Santa Teresinha foi erigido, em 1923. Ela ainda era beata, não era nem santa, porque ela foi canonizada no dia 17 de maio de 1925. Eu sei porque eu casei no dia 17 de maio de 1975, quando ela tinha 50 anos de canonização. E como eu era um cantor, e tinha 18 anos, e minha esposa nunca tinha tido um namorado, eu era um namorador na cidade, como um jovem cantor. As namoradas, as meninas que eu saí, as mães, quando viram que as filhas ficaram tristes porque eu estava namorando firme com a Laís, que era uma menina de 13 anos, nunca tinha tido um namorado, estudava em colégio católico. A minha sogra, devota de Santa Teresinha, morava na Praça de Santa Teresinha. Naquela época eu me considerava um ateu. Era bonito para um jovem ser ateu. Um ateu por conveniência, porque o pecado ficava distante da minha consciência. Então eu não frequentava a igreja. A minha sogra fez uma novena e um pedido a Santa Teresinha, que se eu fosse o namorado, que seria um bom esposo para a filha dela, que ela ia fazer a novena, eu até me arrepio contando, ela queria ganhar uma rosa. Eu era um namorado apaixonado, apaixonante e queria envolver cada vez mais a minha namorada. Eu trabalhava com propaganda e tinha uma floricultura que era minha cliente. E toda semana eu mandava um ramalhete de flores para minha esposa, na época namorada. Ela estava de manhã, eu mandava um bilhete: você é a paixão da minha vida, etc e tal. Num dia eu estava na floricultura para escrever o cartão, me veio uma luz. Por que eu não faço um agrado para minha querida sogra, Dona Alice? Ao invés de mandar o ramalhete de flores para minha esposa, eu escrevi a Dona Alice. E mandei 18 rosas vermelhas para ela. O entregador entregou, a minha sogra recebeu, acostumada a receber as rosas para a filha, que eu mandava regularmente, botou em cima da cama dela e foi cuidar lá da cozinha. A minha esposa chegou, lá chegou a minha namorada, hoje esposa, chegou, foi ler o cartão, falou: mamãe, mas essas rosas são para você. Eu sou para a senhora, está aqui o cartão para a Dona Alice. A Dona Alice abriu o cartão e eu tinha escrito: Dona Alice, muito obrigado por a senhora ter gerado essa filha maravilhosa, que um dia será minha esposa. E começou a chorar e não disse ninguém por que ela estava chorando. Atravessou a rua, pagou o último dia da promessa e agradeceu a Nossa Senhora ter recebido a rosa. Muitos anos depois, ela nos contou essa história. Vocês vão ser muito felizes, disse ela, porque Santa Teresinha não me deu uma rosa. Deu 18 rosas e quem mandou foi você. Então, começa aí a minha história. Que beleza, que bonito. Belo testemunho, não é? É? Bonito. Cáter, eu queria que a pergunta agora fosse formulada pelo Padre Elício, mas eu preciso fazer também um convite a você, telespectador, que hoje nos assiste na Tribuna Independente. Olha, o nosso tablet já está ligado e você pode participar do programa enviando a sua pergunta pela internet, através do endereço tribunasp@redevida.com.br. tribunasp@redevida.com.br, ou então você, se preferir, pode telefonar para o 0 operadora 17 3355 8432. Sua pergunta é muito bem-vinda no programa de hoje para o nosso convidado Cáter Filho. Padre Lício, por favor. Cáter, eu acho que seria importante nós começarmos a situar
vida de Santa Teresinha, a partir, inclusive, do livro que você escreveu. Ela é filha, ela nasce numa família muito numerosa. Qual a importância, na sua visão, qual a importância que teve a família dela na vocação e na santidade de Santa Teresinha? Ulisses, você tocou num ponto que eu falo exatamente no livro, o berço. Os pais de Santa Teresinha, Luiz e Zélia Martin, eram católicos devotos e fervorosos. Os dois, na adolescência, sentiram um chamado para a vida religiosa. Ela para ser religiosa, ele para ser padre. E, por vontade de Deus, não deu certo. E eles se encontraram, namoraram santamente, e tudo isso é documentado por cartas, né? Porque hoje esse casal já é um casal beatificado. Já é um casal beatificado. É o casal que será santificado, canonizado, quando houver um próximo milagre que já está se estudando. E Santa Teresinha, ela foi a caçula de 9 filhos desse casal. 4 filhas nasceram, como dizia antigamente, vingaram, ou seja, conseguiram sobreviver. Santa Teresinha viveu no fim e no início do século passado e no fim do século anterior. Então, ela conheceu fotografia, ela conheceu elevador, é uma santa que a gente considera que teve conhecimento com as coisas modernas. O casal criou aquelas filhas com aquele temor a Deus, aquele temor positivo e a fé católica. Santa Teresinha só foi nascer muitos anos depois, porque depois dessas 4 filhas, o casal teve 2 filhos e 2 filhas que morreram. 2 com 1 ou 2 anos de idade e 8 com 3 meses e 2 meses. E Santa Teresinha, então, foi a última da filha quando a mãe já estava com câncer. Tanto é que ela não foi amamentada pela mãe. Ela foi amamentada por uma ama de leite chamada Rosa, que ela chamava carinhosamente de Rosinha. E eu atribuo até mesmo a paixão de Santa Teresinha por Rosa, até por essa sua primeira mãe. Santa Teresinha teve várias mães, uma dessas, essa mãe de leite, Rosa. Então, eu diria para você, Lício, que a vocação para a santidade de Santa Teresinha, que ela já sentia isso narrado por ela, escrito por ela, uma das características de Santa Teresinha, inclusive que me entusiasmou a escrever e a pesquisar sobre a vida dela, que ela é uma das poucas santas que ela mesma conta a história dela narrando fatos, e esses manuscritos existem. Então ela diz em certo momento da história de uma alma, que é a sua autobiografia, que aos 3 anos de idade ela sentia esse chamado para a santidade. Apesar dela ser uma menina mimada, naturalmente mimada, porque era a caçula e a diferença das irmãs era muito grande, não foi amamentada pela mãe. Ela perdeu a mãe aos 4 anos de idade e foi o primeiro trauma da vida dela. E a irmã dela, a segunda mais velha, Paulina, a adota como mãe. Então, esse ambiente, disse família, na minha visão de teólogo, na minha visão de fiel católico, na minha visão como um curioso leitor sobre a vida de santos, foi preponderante para que Santa Teresinha almejasse e atingisse a santidade. Na Tribuna Independente de hoje, nós estamos falando sobre o livro que o Cáter escreveu. Ele escreveu o livro 30 Dias com Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse livro já está nas bancas, foi lançado agora recentemente. Mas hoje eu tenho a oportunidade também de ouvir um pouco sobre a vida e a obra de Santa Teresinha. E a pergunta será formulada pela Ana Paula Fernandes. Ana Paula. Cáter, você falou que não é uma biografia de Santa Teresinha. Como é que foi estruturado esse livro? Veja bem, Ana Paula, uma das razões até de eu escrever esse livro que o Neto mostrou, 30 Dias com Santa Teresinha, é uma iniciativa para despertar nos católicos a vontade de conhecer a vida dos santos. A história de uma alma não foi escrita como uma autobiografia, Santa Teresinha. Eu vou escrever a minha vida porque eu vou ficar para a história. Ela tinha certeza da santidade
antes da morte. Aliás, é uma característica dela. Eu já vi até críticos, dentro e fora da igreja, teólogos ou não, dizendo que havia uma certa arrogância, que ela era uma burguesa arrogante, onde já se viu prever a santidade. Mas eu não vejo assim. A fé de Santa Teresinha em Deus, na misericórdia divina, era tão grande, ela sabia da pequenez dela, mas ela aprendeu com os pais, aprendeu com a vida, aquilo que Jesus colocou como o maior de todos os mandamentos, amar. Então, ela fala que ela descobriu um elevador, ao invés de subir degrau por degrau a santidade, como São João da Cruz, Joana d'Arc, que eram os santos mártires da época. Eu não tenho estrutura, nem saúde. A saúde de Santa Teresinha sempre foi debilitada, tanto é que ela morreu aos 24 anos com tuberculose. Ela teve depressão aos 9 anos de idade. Eu até escrevi um livro sobre isso, nós já apresentamos aqui. Esse livro vende bastante. Então, a história dela foi escrita quase que por obrigação da irmã superiora dela, que era irmã de sangue dela. Ela era mestre das noviças, reunia as noviças e contava fatos e experiências delas, experiências pessoais dela com Deus, que eram coisas fantásticas. E as noviças ficaram encantadas. E uma das noviças vai até a superiora, que era irmã dela também, porque foram todas as irmãs para o convento, e diz assim: por que você não pede para a Teresinha anotar isso para que a gente possa contar, para que isso possa ficar memorizado? E a princípio ela diz que não, ela não se sente com capacidade de escrever, ela tinha dificuldade de escrever, não de escrever, mas de se expressar. E realmente o livro ele é um pouco truncado, a história dela, porque são pequenos fatos que ela foi lembrando. E ela já começou a escrever quando a tuberculose já estava avançada, ela ficava cansada. Existem trechos que ela ditou até para uma outra irmã escrever. Então, a história dela é uma colcha de retalhos. Se uma pessoa pega e lê, ela não consegue fazer os links. Porque ela cita um fato da infância, mas ela não narrou esse fato da infância, ela vai narrar depois. Então, eu procurei, através de artigos, através de 30 artigos, pegar esses fatos que eu considerei para mim importantes como um fiel católico, como quem crê em Deus, como quem acha que a santidade é uma coisa que nós devemos almejar, ela faz parte da vida do cristão, a santidade é a meta do cristão, não é um mérito para alguns somente. Eu peguei aqueles fatos que ajudaram Teresinha a pegar esse elevador, não precisar passar pela cruz, que ela acabou passando pela cruz. E aí eu escrevi um artigo e trouxe para a minha vida, primeiramente, e para a vida daquelas pessoas que me narravam alguns fatos. E aí a vontade que essa pessoa, lendo um capítulo por dia, por isso 30 dias, vai despertando nela a curiosidade e vai fazendo com que ela descubra os fatos que eu considero mais importantes. Pode ser que um teresiniano, um doutor em Teresinha vai discordar. Eu não escrevi um livro para teólogos, mas eu escrevi um livro para pessoas comuns. Então, a história dela, por si só, se você ler da primeira vez... Eu, a primeira vez que li, eu ganhei de presente da minha esposa, eu não consegui ler. Eu era um jovem, achei muito piegas. Ela fala de florzinha, ela chama Jesus de Jesusinho. Ela é bem pueril, ela chega a ser infantil. Só que você descobre, por detalhes da obra dela, todo o amor e toda uma sabedoria que fez com que ela fosse declarada doutora da igreja. Cáter, Santa Teresinha, você disse agora há pouco, ela viveu um momento de depressão. E ela viveu esse momento de depressão porque primeiro ela perdeu a mãe, depois a irmã que assumiu a deixa para que ela possa ir para o convento, a irmã mais velha, e ela viveu ainda na idade tenra a depressão. E ela saiu dessa depressão. E hoje são muitas as pessoas que sofrem de depressão, às vezes síndrome do pânico. Eu pergunto para você, como Santa Teresinha pode auxiliar as pessoas que estão vivendo
e sofrendo com a questão da depressão. Você me deu a dica até, não era intenção, mas eu escrevi esse livro Combatendo a Depressão e as Situações Depressivas pela Oração. Ok? É uma novena que eu fiz exatamente por esse fato. Você contou, eu vou só ampliar um pouquinho mais o que você disse. Aos 9 anos de idade, Santa Teresinha perdeu a mãe aos 4. Paulina, uma segunda irmã mais velha, a cria como uma mãe. E ela disse que projetou todo o amor da mãe. Imagina uma criança de 4 anos que não foi amamentada pela mãe, ficou 1 ano quase vendo longe da mãe, viveu praticamente 3 anos com uma mãe que amava e uma mãe que falava de santidade. A mãe dela despedia-se assim nas cartas das pessoas: até o céu. Olha só a santidade daquilo que você fala, até o céu. O pai e a mãe dela têm cartas, porque agora o processo de beatificação deles, a gente teve acesso a esses documentos, tem cartas dizendo-se preocupados com amigos que se tornaram ateus e que não acreditavam em Deus. Então, esses pais, os 2 pais, o Luiz e a Zélia, rezavam pelos amigos. Teresinha via isso. Intercessão para salvar almas, que passa a ser o grande objetivo dela como santa, salvar almas para Jesus. Naquele tempo falava-se almas, o que a gente usa muito hoje, né, lixo, depois do concílio, vai ter que salvar alma. A alma é o espírito, tá? Mas enfim, salvar almas, salvar vidas para a vida eterna. Então, aos 9 anos, essa irmã dela resolve entrar no convento, mas esconde o fato dela. Ela descobre abruptamente. Isso se dá em outubro, quando a irmã dela entra dentro do convento. Em dezembro começam a aparecer os sintomas da depressão, que até então não era diagnosticada como depressão. Freud já existia naquele tempo e já começava a publicar os artigos dele. E como Santa Teresinha era de classe média, os pais tinham acesso a médico, tinha bons médicos que atendiam. Esse médico comunicou-se com Freud, e não é que foi diagnosticado depressão, mas era uma doença da perda, da ausência, que ela não soube absorver. E de dezembro, quando começaram os sintomas, até maio, quando ela foi curada, ela foi piorando. Ela teve até um estado regressivo, agiu como criança. Até que acontece o fato maravilhoso. Você falou que Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Vitórias, que nada mais é do que a própria Nossa Senhora do Rosário que nós celebramos. Nossa Senhora do Rosário foi a primeira denominação de Nossa Senhora do Rosário, surgiu com São Domingos, que apareceu, ele ofereceu o Rosário. Depois, em 1502, houve uma guerra entre cristãos e turcos e fez-se um terço em Roma para que os cristãos vencessem. E foi um rosário rezado a Nossa Senhora do Rosário. Os cristãos venceram, o Papa falou, não, vai chamar-se Nossa Senhora das Vitórias. Então, ela passou a ser também denominada Nossa Senhora das Vitórias. Todas as denominações Nossa Senhora são a mesma Nossa Senhora, a mesma mãe, nós sabemos. Então, Nossa Senhora das Vitórias era devocionada pelo pai de Santa Teresinha, que desde solteiro tinha uma imagem que ele ganhou muito grande, existe essa imagem até hoje, está lá em Liseu, você teve em Liseu, viu essa imagem. Essa imagem estava ao lado de Santa Teresinha, no dia 13 de maio de 1888, dia de Pentecostes, teve uma crise muito forte. A terceira irmã que cuidava dela, chamava-se Maria, ajoelhou-se ao pé de Nossa Senhora e clamou a Nossa Senhora que libertasse Teresinha daquele mal. Teresinha teve um relance de lucidez e olhou para a imagem de Nossa Senhora do Sorriso. Ela narra isso. E pediu que Deus a curasse. E Nossa Senhora abriu um sorriso para Teresinha. Aquela imagem de pedra sorriu para Santa Teresinha. Então ela teve uma experiência forte de Deus. E ela diz que chora 2 lágrimas grossas, e naquelas lágrimas toda a tristeza dela foi embora. E ela volta aos 9 anos de idade a ser uma menina alegre. O que eu diria, o primeiro passo para combater a depressão é a alegria, é o sorriso, é o convívio com pessoas para cima. Naturalmente, a depressão é uma doença, nós já dissemos isso aqui no outro programa, que é uma ausência de uma substância no cérebro, mas todos os psiquiatras e psicólogos, até os ateus,
eles são unânimes em dizer que o acompanhamento de grupos de oração, a oração, fazer parte de uma religião, ter a alegria, ajuda a vencer. Cáter, que beleza. Eu vou pedir licença a você, antes fazendo uma referência para irmos para o intervalo. A referência é que acabo de receber agora um e-mail do Padre Robson, o grande Padre Robson. Ele diz o seguinte: obrigado, Neto, pela referência ao trabalho do Cáter para conosco aqui em Trindade. Ele é muito importante para nós. Parabéns também por convidá-lo para falar sobre uma jovem tão exemplar como Santa Teresinha. Parabéns, Cáter, pelo seu livro. Lembro-me de uma frase muito bela desta grande jovem. Espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai. Assina Padre Robson, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Padre Robson, que bom o senhor estar conosco, em sintonia, aqui na Tribuna Independente, assistindo o Cáter e nos prestigiando. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pela Rede Vida e Televisão, mas principalmente pelos seus telespectadores. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho retornaremos. Até já. Antônio Miguel Cáter Filho acaba de lançar esse livro aqui, 30 Dias com Santa Teresinha do Menino Jesus. E é sobre esta obra que nós estamos tratando aqui na Tribuna Independente de hoje. Eu tenho o prazer de estar recebendo o Padre Lício, da Paróquia Sagrada Família aqui de São Miguel Paulista, e também a consultora de marketing católico, a Ana Paula Fernandes. O Cáter, eu quero fazer um outro registro aqui, porque o Monsenhor Edmilson José, ele é da cidade de Cerqueira César, diocese de Botucatu, que está mandando um grande abraço a você pelo livro que você lançou. Faz um cumprimento especial ao Padre Lício, dizendo há 15 dias atrás, o Lício esteve lá, não é? Foi isso, Lício? Estive lá celebrando a novena dele. Então, ele está aqui fazendo uma referência muito carinhosa a você. E ele gostaria de saber, Cáter, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a ligação das rosas com Santa Teresinha. Veja só, Santa Teresinha era apaixonada pela natureza. Isso ela aprendeu também em família. Volta àquele ponto inicial que o Lício falou. Ela contemplava um floco de neve como se fosse uma obra-prima. E ela adorava muito flores, desde as pequenas boninas, que são aquelas florzinhas do campo, que são muito comuns na França, até os lírios. Eu atribuo, pelo que eu li da obra dela, o amor especial pelas rosas, a uma ligação afetiva com a Rosinha, que foi a primeira ama de leite. Foi a primeira mãe que ela teve contato. Ela viveu com essa mãe. Ela foi afastada da mãe porque a mãe tinha câncer. Eu não sei, o câncer era uma doença que pouco se conhecia, se tinha contágio. Nós estamos falando do finzinho do século XIX, né? Início do século XX. Então, ela foi afastada da mãe por um período de quase um ano e depois voltou. Então, eu atribuo a isso. E ela, quando criança, a mãe dela, nas festas de Nossa Senhora, uma das irmãs dizia que a festa que a mãe fazia para Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora do Sorriso, era mais bela que a Catedral de Notre Dame de Paris. E elas faziam pétalas de rosa. E Teresinha adorava, porque ela era caçulinha, ela que fazia a chuva de pétalas de rosa. Então, acho que toda essa influência familiar faz com que ela seja aquela que ela declara que quando ela chegasse ao céu, ela faria derramar de lá uma chuva de rosas. Olha, eu quero registrar a irmã Carol, lá de Lauro de Freitas, na Bahia, mandando a sua correspondência. Cantora, essa moça canta. Então, ela está mandando a saudação a você, dizendo que gosta de ouvir pessoas que ouvem Deus. E sei que você é um homem de oração. Parabéns pelo presente que você nos oferece, o livro 30 Dias com Santa Teresinha. E ela pediu para você falar sobre as rosas que você acabou de falar e sobre também a novena. Portanto, está registrado aqui a irmã Carol, lá de Lauro de Freitas, nós viajando lá pela Bahia agora. Mas a pergunta vem pela Ana Paula Fernandes. Ana Paula.
Cáter, através do batismo, nós somos chamados a ser missionários e a santidade. E ser missionário é ir ao encontro do povo. Como Santa Teresinha pode ser padroeira missionária das missões sem ter saído do convento? E veja bem, esse é um fato interessante. Santa Teresinha tinha no coração o desejo de ser missionária. E Santa Teresinha era, eu vou dizer a palavra, mimada e teimosa, como toda caçula. E Deus trabalha essa teimosia por perseverança. Só que a saúde dela não permitia. Então, ela correspondia com padres que eram missionários e comprometia-se a ela ficar diante do sacrário, orando para que a missão deles tivesse resultado. Agora, eu a considero a maior missionária, não diria a maior do céu, porque tem muita gente no céu que eu nem conheço, mas é uma das grandes missionárias no céu. Porque o Padre Lício está aqui e ele é um missionário que eu sei, teve até no Jalapão um dia desse. O missionário, o que ele faz? Ele vai em busca de pessoas que não conhecem Deus, que estão numa situação difícil, que são ignorantes das coisas de Deus, apresenta Deus de alguma forma, ou através da caridade, né? Como essas freiras fazem na África, ou através do anúncio do Evangelho, aproxima essas pessoas de Deus. Essa é a função do missionário. Quem vai a um santuário de Santa Teresinha, quem vai a uma paróquia de Santa Teresinha, quem é um devoto de Santa Teresinha, ele vai a Santa Teresinha porque ele confia que ela vai interceder junto a Jesus e vai alcançar uma graça. A pessoa nem sabe que essa intercessão talvez seja junto a Jesus. Talvez ela nem saiba, ela faz o pedido para a santa. Aquele pedido é atendido por intermédio de Jesus. Aquela pessoa recebe um presente e ela se aproxima de Deus. Esse é o papel do missionário. Então, cada vez que Santa Teresinha atende a um pedido que ela é dirigido, ela atrai alguém para a igreja. Portanto, ela continua sendo missionária. Ô, Cáter, quero fazer um registro aqui, que a Viviane Freitas de Oliveira, ela é lá do Santuário de Taboão da Serra. Ela disse que teve o privilégio, o prazer de recebê-lo no dia 1º, na festa da padroeira, e a sua presença foi no lançamento também do seu livro, que foi um verdadeiro presente para todos que estavam ali presentes. Portanto, ela faz uma saudação carinhosa aqui. Existe, portanto, o Santuário de Santa Teresinha, lá em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo. E muito bem frequentado. O Monsenhor Aguinaldo lá é um líder carismático, no sentido de ter carisma. E ele tem uma missa de cura e libertação aos domingos lá que se você não chegar com 2 horas de antecedência, não consegue nem ficar na porta. Lício, gostaria da sua participação. Cáter, você estava falando agora há pouco de que Santa Teresinha, através da sua intercessão, ela aproxima as pessoas da experiência com Deus. Alguns teólogos, e sobretudo alguns pastoralistas hoje, discute-se muito essa questão do devocionismo, essa questão da devoção aos santos. Como se a devoção atrapalhasse ou não ajudasse no processo de evangelização, dessa vivência com Deus. Você concorda com esse tipo de crítica? Eu discordo da crítica e concordo. Por quê? Eu, quando prego, eu digo para as pessoas, já fiz isso na tua paróquia, você viu? Quem é aqui devoto de Santa Teresinha? 50 pessoas levantam a mão. Aí eu pergunto, quem aqui conhece a vida de Santa Teresinha? 3 pessoas ou 2 pessoas, às vezes nenhuma levanta a mão. Aí eu digo assim, então, vocês não são devotos. Vocês estão realmente adorando um objeto, uma estátua. O que acontece é o seguinte, quando você, e a Igreja Católica nos ensinou, eu como teólogo aprendi isso, quando você escolhe um determinado santo como um modelo, você passa a venerá-lo, você tem de passar pela vida dele, você tem de conhecer a vida dele, porque eu me identifico, Cáter, com São Paulo, porque durante 6 anos eu estudei as cartas de São Paulo. Eu conheço até o cheiro de São Paulo por aquilo que eu li de São Paulo, além das obras que outros teólogos escreveram, outras até colocando algumas ideias. Então,
Eu discordo dos teólogos que a devoção atrapalhe. O que atrapalha é nós não ensinarmos os católicos, os fiéis católicos, que eu não gosto de chamar de leigos, porque nós não somos leigos, eu não me considero um leigo. E tem você que me ouve também, que ora, que vai à missa, você não é um leigo, você conhece a igreja, participa do sacramento, acho que essa palavra tem de ser banida no nosso linguajar. Tenho pedido ao Dom Cláudio Rumes para me ajudar a mudar adequar isso daí. Então eu não considero isso, que o devocionismo ele atrapalha, porque nenhum santo, se a gente for conhecer a vida, nos afasta de Jesus ou de Deus, ou mesmo Nossa Senhora. Fazei tudo o que ele vos disser. Todos os santos são uma flecha, uma seta apontada para Jesus ou para Deus. São a mesma pessoa. Cátia, eu queria fazer um registro aqui da minha querida amiga Antônia Carino Mucciolo. A Toninha, ela escreve assim carinhosamente: parabéns pelo programa, um convite a vivermos a santidade, a exemplo de Santa Terezinha, o programa. E ela coloca um grande abraço no Cáter, aí ela coloca entre aspas, meu anjo protetor, porque lá no Rio de Janeiro, quando você foi fazer a palestra junto com o Padre Robson, ela estava com problema de coluna e você cuidou dela carinhosamente. Muito amor, muito amor. Hoje, com muita alegria, ela fez uma cirurgia, está muito bem. Toninho, um grande abraço a você, nossa conselheira aqui do Embrac, da Rede Vida. Ela saúda também o Padre Lício e a Ana Paula. Portanto, ela está dizendo que está unidos pela oração e também pela fé. Muito obrigado, Toninho, pela participação. E tem uma pergunta que vem da Viviane. A Viviane, ela é esposa do grande cantor, comunicador e jornalista, o Diego Fernandes. Amigo Diego. Hein? Meu amigo Diego. O nosso amigo Diego. E ela coloca o seguinte... Perdão, eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Não é a Viviane, não. Não vai trocar o nome dessa esposa aí. Não, pelo amor de Deus, eu dou uma briga danada. Eu errei católico. Aqui. Eu errei aqui. Eu que errei. Me perdoe, Viviane, me perdoe. Espera um pouquinho, tá aqui. Vamos lá. O nome é Rafaela Fernandes. Rafaela, me perdoe. Você estava casando Diego com outro. Não, perdão. É que, para procurar o e-mail aqui, me confundi. Mas ela coloca assim, olá, Neto, aqui é a Rafaela, esposa de Diego Fernandes. Estamos acompanhando o programa. Mande um abraço para o Cáter, para o amigo Cáter. A pergunta é, muitos falam que Santa Terezinha era muito idealista e acentuam a sua doçura. Porém, ela precisou ser forte em muitos momentos. Como ela enfrentava os sofrimentos e como ela se mostrava forte. Olha, obrigado, Rafaela. Ela enfrentava os sofrimentos pela Eucaristia, pela adoração eucarística, e eram os momentos com os quais ela dialogava com Jesus. Existem momentos que Santa Terezinha trata Jesus com tanta intimidade que a gente compreende por que ela o chamava de meu querido esposo. A mesma intimidade e liberdade que eu tenho de conversar com a minha esposa e ela comigo, que eu tenho de conversar com o Lício, que é um grande amigo, com a Ana Paula, com o Neto, que é um irmão que eu tenho na fé, nós somos irmãos de sangue de Cristo, eu e o Neto. Essa mesma liberdade ela tinha com Jesus. E Santa Terezinha, ela teve de vencer esse gênio dela até um pouco arrogante. Ela diz isso. E o único caminho, ela não se sentia com saúde para grandes mortificações, como na época era muito comum na vida dos santos, para grandes jejuns. Ela então dizia que o caminho, o pequeno caminho, era o amor. Ela vencia isso amando as pessoas. Só uma passagem rápida que eu narro no meu livro, existia uma das superioras dela, que ela não considera má, mas eu considero amar, e até ciumenta, eu posso falar, porque eu faço essa leitura, que obrigava que Santa Terezinha, quando passasse por ela, beijasse o chão. E Santa Terezinha, em nenhum momento da história dela, fala mal dessa irmã, dizer que aquilo era a forma com que Deus fazia com que ela se mortificasse, santificasse. Imagine ela, já com a tuberculose, com dificuldades de locomover, quando ela passava por essa, que era a própria diretora dela, ela precisava baixar e beijar o chão. Então ela venceu
vencendo internamente o que nós temos dificuldade de vencer. Eu tenho, talvez você tenha, você que me ouve, o orgulho que não nos deixa perdoar, o orgulho que não nos deixa reconhecer as nossas falhas. Quantas eu tenho? Até o Neto já corrigiu falhas minhas aqui. O Lício, eu estava conversando lá nos bastidores, eu aprendi tanto com o Lício quando eu comecei a conversar com o clero. O Lício foi meu grande mestre para ensinar, para falar para padres como ele. E aprendi tanto com a minha amada esposa, aprendo com os meus filhos, aprendo com o padre Robson. E é assim que a gente vai lutando e vencendo as dificuldades, as dores, principalmente o orgulho. Na Tribuna Independente de hoje nós temos a presença de Cáter Filho. A Maria Aparecida, lá do Espírito Santo do Pinhal, ela está falando que tem um livro também, Cáter. Livro Aventura de um Grande Amor, sobre Santa Teresinha. Ela pergunta se você conhece. Você já leu esse livro, Cáter? Esse especificamente eu não li. Santa Teresinha, até quando eu fui conversar com a editora para lançar, quando eu falei que havia um livro sobre Santa Teresinha, o pessoal ficou meio assim, porque existem muitas obras sobre Santa Teresinha, até porque, como eu disse, ela deixou um farto material para se pesquisar. Eu não conheço essa obra, vou procurar lê-lo. Eu li vários livros sobre Santa Teresinha, todos que me chegaram à mão, mas eu não tive a oportunidade de ler todos, porque são muitas obras sobre Santa Teresinha. Toda editora tem um livro que alguém escreveu sobre Santa Teresinha. Olha, quem está escrevendo para você também é a Maristela Ciaroc, que é a gerente de marketing da Edições Loyola. Olha o que a Rede Vida tem ajudado a Edições Loyola, hein? Pois é, e esse é um presente da Rede Vida para Edições Loyola. Nós temos ajudado bastante as Edições Loyola, não é isso, Maristela? Eu queria agora que a participação fosse da Ana Paula. Cáter, em um dos textos você diz que o segredo de Santa Teresinha é o amor. Que tipo de amor é esse que Santa Teresinha tinha? Na realidade, Santa Teresinha viveu o mandamento do amor de Jesus. Santa Teresinha tinha a regra básica da santidade: amar, amar e amar. Amava a Deus e a Jesus, amava as pessoas com as quais ela convivia, fossem amigas ou fossem, entre aspas, inimigas que ela não considerava, fossem seus algozes, e amava a natureza. Ela se encantava com um floco de neve, eu já disse. Então, aonde eu senti essa inspiração de escrever, porque ao você ler a Santa Teresinha, você lendo a vida de Santa Teresinha, você sente que a santidade é muito próxima de nós. Aliás, a santidade é uma certeza. A santidade é uma certeza para o verdadeiro cristão. Se a gente acredita em Jesus, a santidade é uma certeza. E é por isso que ela afirma isso. E ela é uma certeza porque ela só depende de nós. E o que é que nós temos de fazer para galgar a santidade? Amar. Ela amava tudo e a todos, sem questionamento. Esse é o segredo de Teresinha. Você queria fazer uma outra pergunta, Ana Paula? Não. É isso? Então, o Padre Elício. Você acabou de falar que existem inúmeras obras de Santa Teresinha, e isso é uma verdade. Mas eu quero me colocar no lugar do telespectador que está lá na casa dele e que nunca ouviu falar de Santa Teresinha. Me dá um motivo, além da belíssima apresentação do seu livro, feita pelo cardeal Dom Cláudio Umes, me dá um motivo que não conheço a vida de Santa Teresinha para ler o seu livro. Se você quer ganhar a santidade, que é uma coisa que nós temos direito, se você quer viver em paz com as pessoas, você precisa conhecer Santa Teresinha. Santa Teresinha aproxima o céu da terra com a sua vida. Ela consegue fazer da vida cotidiana de uma moça, como disse, igual a centenas de moças que viveram e vivem. Eu vou até mais além, centenas de religiosas que viveram e vivem dentro do convento, enclausurada, e que passaram por esse mundo, provavelmente estão do céu, ou não sei se estão. Mas Santa Teresinha, ela nos faz sentir que é possível, Lício, a gente chegar até Deus
aproximar-se de Deus com as coisas pequeninas. Talvez na nossa colonização nos foram trazidos exemplos de santos. Eu sou devoto dele, Santo Antônio, um pregador que dizia-se, eu não sei se é essa a comprovação, mas disse na história, que sabia de cor a Bíblia, todos os versículos. Nós temos histórias de santos que São Francisco de Assis, com toda a sua pobreza, abrindo mão de tudo, os franciscanos, o ideal franciscano. E Santa Teresinha é a santa das coisas simples, dos gestos simples. Ela se comparava, Neto, Ilício, a uma florzinha pequenininha chamada bonina. E dizia assim, eu sou aquela pequena bonina que as pessoas pisoteiam e nem sentem. Joana d'Arc, os grandes santos são os lírios formosos que ficam lá em cima. Mas se Deus me chamou para a santidade, Ele vai me dar condição de ser santa, mesmo eu não podendo fazer grandes coisas. Isso me encantou, isso é que encanta. Não é preciso fundar grandes obras como Santo Inácio de Loyola. Não é preciso grandes feitos como Santo Antônio, que caiu o tablado e ele continuava pregando de pé. São Bernardino de Sena, que pouca gente conhece, pregava 8 horas em praça pública e ninguém arredava o pé. A cidade fechava para escutar São Bernardino de Sena, um franciscano, e tantos outros santos. Ela é santa da simplicidade. Ô, Cáter, tem uma coisa bonita aqui, viu, que eu queria compartilhar com o telespectador da Rede Vida, da tribuna. Olha, é com grande alegria que testemunha a presença de Deus em nossas vidas. Santa Teresinha, assim como outros, nos ensinam a seguir os caminhos de Jesus. Em nossa vida tivemos momentos difíceis e meu pai, assim como minha mãe, a Laís, foram exemplos para nós, filhos. É uma alegria e motivo de orgulho assistir o programa de tão bom como esse, onde se propaga o bem e se divulga o exemplo dos santos para inspirar-nos. Parabéns à Rede Vida, parabéns, pai, Cáter. E ele diz o seguinte, somos felizes, pois temos pais exemplares. Que testemunho bonito, né, Cáter? Que o André, o Guto, a Xande, Dri... E a Bia. É Alexandre, né? A Adriana e a Bia. Eles já previam tudo aqui, é Dé, Guto, Xande, Dri e Bia. Mas quem mandou o e-mail foi o diretor de marketing da editora Santuário, um menino de ouro, que a gente chama carinhosamente de Guto, seu filho. E o Guto me emociona pelo seguinte, uma das frases de Santa Teresinha, eu coloquei, tem um artigo sobre isso, quando eu, voltando ao Lício, o ponto de partida do Lício é muito sábio, a família, ela diz assim, eu tenho pais, ela previa já a santidade dos pais. Eu tive a graça de ter pais que não são da terra, são pais do céu pelo exemplo que me deixaram. Então, o Guto me fez lembrar essa passagem. E os pais de Santa Teresinha já foram beatificados, Luiz e Zélia Martã, e serão provavelmente canonizados, tão logo o milagre seja reconhecido, e vai ser o casal patrono da família. Aquilo que a nossa família precisa hoje, Neto, que a família brasileira, a família do mundo precisa de hoje. Testemunho cristão, falar de Deus. O primeiro catequista é o pai, a primeira catequista é a mãe. A igreja pode depois complementar. E isso no tempo de Teresinha era uma realidade. A catequese era feita em casa. Teresinha aprendeu a conhecer Deus com os pais, com as irmãs mais velhas, e depois a igreja simplesmente lapidou. Mas quem as catequizou foi isso. Obrigado, Guto. Obrigado, meus filhos. Cáter, a pergunta agora é da Ana Paula. Cáter, você tinha perguntado se eu tinha... Agora eu tenho 2 perguntas. Vamos lá. Cáter, quem é esse bom Deus de Santa Teresinha que permite que ela chegue à santidade através do sofrimento? A expressão bom Deus, Teresinha tratava Deus Pai de bom Deus. Ela aprendeu com a Zélia. A mãe dela, até mesmo quando as filhas ficavam doentes, até mesmo na expectativa de perder os filhos que ela perdeu, existem cartas que ela dizia,
fulana está muito doente. Luiz saiu numa peregrinação para um local e eu estou aqui entregando tudo ao bom Deus. Esse bom Deus era o Pai que para tantas pessoas é distante, para Santa Teresinha era aquele Deus de misericórdia que, olhando as suas falhas, suas faltas, a sua pequenez, a sua falta de feitos heróicos, ia fazê-la santa como ela tinha fé. Esse era o bom Deus. Cátia, nós estamos chegando ao término da Tribuna Independente. Se você me permite, eu queria fazer alguns registros aqui. Foi rápido. Muito rápido, né, Cátia? Mas o primeiro é o seguinte. Em Barretos, na minha cidade natal, um grande médico, um médico muito famoso nessa época, chamado Dr. Matina Suzuki, pai do jornalista Matina Suzuki, do Marcelo, do Maurício, do Kiko, de amigos, pai da Vera. Ele nunca foi um homem religioso, né? Médico, cientista, tinha uma dificuldade. No final da sua vida, encontrou em Santa Teresinha uma grande inspiração. E um efeito muito bonito, que eu acho que até hoje provoca a alegria de muitos jovens e de muitas famílias, é o fato da sua filha Vera, que foi ao lado da sua mãe, a dona Veridiana, esposa do Dr. Matinas, a grande condutora desta fé do Matina Suzuki, em Deus, através de Santa Teresinha. E hoje a Vera e o seu marido Hélio trabalham na Fazenda da Esperança. O Hélio foi gerente de banco, foi um grande homem do mercado financeiro. A Vera, biomédica, sucedia o laboratório do seu pai, largaram tudo e estão cuidando hoje como missionários lá na Fazenda da Esperança de jovens que têm a dependência química. Então, um trabalho que eu considero uma interferência direta de Santa Teresinha. E queria fazer um registro também que no dia 20 de dezembro do ano passado, a Rede Vida fez uma transmissão ao vivo, né, de Barretos, numa missa que o padre Marcelo Rossi foi fazer para o encerramento da safra dos apanhadores de cana na região de Barretos. E lá o presidente do Grupo Guarani fez uma menção sobre a sua fé em Santa Teresinha, sua devoção a Santa Teresinha. E eu tive a oportunidade de ir a Lisieux, depois de ouvi-lo, eu fui à França e tive a oportunidade de conhecer o santuário de Santa Teresinha lá em Lisieux, porque Dr. Jaci, presidente da usina Guarani, falou da sua fé, falou de Santa Teresinha, eu fiz questão de ir até lá. Não estava programado, eu e toda a minha família estivemos em Santa Teresinha. É um santuário maravilhoso, tocante, emocionante. Em todos os cantos você sente espiritualidade, um lugar muito bonito e realmente me impactou muito toda a história de Santa Teresinha ali relatado em tantos momentos. Mas eu também tive ali uma emoção muito grande, porque eu estava indo a Santa Teresinha quando aconteceu de eu receber um telefonema informando que havia sido publicado no Diário Oficial a outorga do canal digital da Rede Vida no Rio de Janeiro. Santa Teresinha, ela trabalha como trabalha. Então, veja bem, nós não estávamos programados, estávamos indo para o Rio de Janeiro, nós estávamos lutando há mais de 3 anos para que esse canal fosse outorgado, para que nós pudéssemos entrar com o canal digital também no Rio. E naquele dia que nós estávamos chegando em Santa Teresinha, antes de chegar no santuário, recebi pelo celular a informação que estava publicada no Diário Oficial a outorga do Rio de Janeiro. Estamos já com o equipamento montado, equipamento comprado, para que o Rio de Janeiro possa nos sintonizar, tanto no canal analógico como no canal digital também. E nós colocamos na mão de Santa Teresinha para que esta... Com certeza vai arrebentar. Esse sinal possa chegar o quanto antes no Rio de Janeiro, sendo que os nossos equipamentos estão todos comprados, todos prontos, com outorga, para que a gente possa chegar ao Rio de Janeiro com melhor qualidade de som e imagem também para o povo carioca. Cátia, portanto, agradecendo a sua presença aqui na noite de hoje, dizer da nossa alegria de poder fazer esse programa ao seu lado, ao lado da Ana Paula, ao lado do Padre Lício e principalmente ao lado do telespectador que nos acompanha com tanto carinho e com tanto interesse. Muito obrigado, por ter participado da Tribuna Independente na noite de hoje. Eu que agradeço, Neto. Eu queria só dizer para você, faça essa experiência, 30 dias com Santa Teresinha e descubra que você
como ela, como eu, como cada um de nós, pode alcançar a santidade já aqui na terra. E não para nosso orgulho, para que o amor de Deus seja semeado pelas nossas mãos para combater esse mundo ateu, violento, descrente e tão envolvido com as coisas materiais perecíveis. Santa Teresinha acreditou no tesouro do céu. Muito obrigado, Cáter. Vou fazer todos os e-mails que chegaram aqui, são inúmeros, a sua caixa postal também, te entregar todas as perguntas. E, mais uma vez, eu agradeço a você, telespectador, por acompanhar a programação da Rede Vida Televisão. Faço uma saudação carinhosa a todos vocês, telespectadores. Lembrando que nesse dia 12, Dia da Padroeira do Brasil, a Rede Vida terá uma programação muito especial. Às 8 horas da manhã, iniciamos com uma missa ao vivo, direto de Aparecida. Depois, às 9h30 da manhã, nós vamos transmitir as comemorações dos 80 anos do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Hoje teve uma sessão solene na Câmara Federal em homenagem a esses 80 anos. Então, o Rio de Janeiro vai comemorar 80 anos daquela imagem que o mundo inteiro conhece. Depois, às 11 horas da manhã, nós faremos a primeira transmissão ao vivo daquele que será o novo santuário do Padre Marcelo Rossi, na Diocese de Dom Fernando Figueiredo, em Santa Amaro, com uma programação musical muito bonita, com missa e depois música, das 11 horas até 1 hora da tarde. À 1 hora da tarde teremos uma programação para as crianças maravilhosa com a Dani Pink. À noite, no Santuário da Vida, teremos uma missa da Rede Vida para Nossa Senhora. Ao longo da grade de programação também teremos o nosso terço ao vivo, nosso rosário ao vivo com o Padre Juarez. E às 22 horas, um programa especial, Vida Melhor, edição noturna, que vai ser todo dedicado às comemorações do Dia da Criança e também à Padroeira do Brasil. Portanto, convidamos os nossos telespectadores a vibrar, a acompanhar a grade de programação nesse dia 12, nesse dia que é um feriado. Não um feriado comum, não um dia apenas de não trabalhar, mas um dia de agradecer a Deus pela bondade da sua mãe para com o povo brasileiro. A você, telespectador, muito obrigado e até o próximo encontro.